Olá, doutoras e doutores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sustentação Oral, o nosso podcast semanal da OAB Juiz de Fora. É ao meu lado meu grande amigo, professor e advogado, doutor Rodrigo Campanati. Rodrigo. Bom, eu queria de antemão agradecer a todos que se inscreveram no canal, todas aquelas pessoas que têm enviado sugestões para esse projeto, que é um projeto sustentável, duradouro, da OAB Juiz de Fora. A sustentação oral, ela está capitaneada pela Comissão de Marketing e Empreendedorismo, mas é uma forma institucional de comunicar, levar uma linguagem mais acessível ao público geral, a todas as pessoas que têm interesse, sobretudo, uma conversa da OAB Juiz de Fora com a comunidade. Então, eu gostaria, desde já, de agradecer aqui a todos vocês que estão fazendo deste trabalho um trabalho de sucesso. E já peço que compartilhem, comentem, curtam, tragam sugestões, porque é extremamente importante para aquilo que a gente se propõe. E hoje nós temos aqui, e do fundo do meu coração, eu me sinto extremamente satisfeito e homenageado, porque eu estou recebendo o atual presidente da OAB Juiz de Fora, o doutor Alexandre Atílio, e também o presidente, anos 2007, 2012, da OAB Juiz de Fora, posteriormente vice-presidente da Caixa de Assistência do Advogado Estadual, entre 2013 e 2019, e atual conselheiro da OAB Federal. Meu querido presidente Parro, eu queria agradecer imensamente e dizer que hoje vocês elevaram ao nível máximo esse projeto, esse podcast, e eu tenho certeza que todas as pessoas que estão assistindo vão adorar sobre o tema. Hoje nós vamos falar sobre os desafios da advocacia passado, presente e futuro, e nada melhor com uma advocacia sendo revelada por aqueles que durante muitos anos fazem parte da OAB e que lutam não só na defesa do advogado, mas também da sociedade e mostrando ali a importância e que o advogado, de fato, é indispensável à administração da justiça. Daniel? Doutor Rodrigo, eu faço minhas as suas palavras. É uma honra ter os dois aqui presentes conosco. E como a gente sempre começa aqui, a gente gosta de saber um pouco mais do indivíduo, da pessoa por trás do profissional. E hoje, Parro, você já passou por tantas partes da OAB, com tantos cargos, de vários anos diferentes. Como é que foi essa trajetória? O que você viu de mudanças e o que te inspira a continuar dentro da OAB, agora sendo a OAB Federal? Primeiro, parabenizar a OAB, a comissão de vocês. Eu acho que essa já é uma grande mudança na OAB, né? A participação das comissões, as criações das comissões ao longo dos anos, né? As comissões hoje têm uma importância muito relevante dentro da instituição. Eu costumo dizer que o desafio do diretor, do presidente da OAB, é envolver as pessoas que participam da OAB, porque é bom que o público saiba, ninguém na OAB recebe um centavo sequer. Somos todos voluntários, né? Eu vou completar agora 22 anos em cargos dentro da OAB e sempre sem receber um centavo sequer. Então, o desafio é você envolver. E essa forma que é hoje abraçada com as comissões essa é uma forma de envolvimento que faz a OAB crescer. Eu comecei a advogar em 1986, quando eu me formei na Universidade Federal, nunca tinha entrado na OAB, eu só participava dos bailes, ontem a gente estava relembrando isso, e na eleição do após a eleição do doutor Neri, uma comitiva de advogados, amigos, eu era advogado já na Justiça do Trabalho, me procurou para ser vice-presidente do doutor José Maurício. Eu resisti no momento e aquilo, ao longo da minha vida, virou uma coisa que tomou conta de um grande espaço da minha vida, dedicado à OAB. Né? A gente não sabe de onde que vem isso, se é um amor, se é
um talento, se é uma vocação, né? Eu fui vice-presidente nos 3 primeiros anos, e ali nós criamos, são coisas que eu tenho orgulho de falar, porque foram criações da nossa gestão que estão até hoje perdurando e são hoje destacados, são movimentos destacados na advocacia no Brasil inteiro. Primeiro, a Comissão de Defesa de Prerrogativa foi criada no nosso mandato, já lá como vice-presidente. Os escritórios compartilhados, que hoje é uma realidade da advocacia brasileira. O advogado recém-formado, o advogado que está doente, o advogado idoso, que às vezes não tem condição de manter um escritório, tem hoje, através da OAB, um espaço digno, confortável, com todo o gabarito de um escritório de advocacia. Então, eu tenho orgulho de ter participado disso, né? Acho que fui vice-presidente da Caixa de Assistência, num momento delicado da Caixa de Assistência, onde a Caixa vinha de um rombo de mais de 14 milhões de reais, quando nós chegamos na Caixa. Tinha um hospital falido em Belo Horizonte, que era o Hospital Santo Ivo. Tivemos a coragem, na gestão do presidente Sérgio Murilo, de fechar o hospital. E esse foi a chave, a virada da OAB no estado de Minas Gerais. A OAB de Minas hoje talvez seja, tirando São Paulo, que é um poderio pelo próprio número de inscritos e pela pujança do estado do financeiro, mas a OAB de Minas Gerais é uma referência de administração, de recursos. Hoje estão noticiando agora, há pouco eu vi no site da OAB de Minas, são 100 novas sedes que foram inauguradas apenas nos últimos 3 anos. Isso é uma marca histórica para a OAB. É um número impressionante mesmo. E, Alexandre, você que já é a segunda vez que você está aqui conosco, você que já está aí indo para o fim do seu atual mandato como presidente da OAB Juiz de Fora, o que você falasse assim, suas expectativas para o futuro e assim, uma avaliação do que você acha que nesses 3 anos, o que você acha que a OAB, não só no âmbito de Juiz de Fora, como no âmbito de Minas e nacional, está mudando, qual que você vê como tendências? Boa tarde, Daniel, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Parrô. Daniel, eu falo, cara, que a OAB de Juiz de Fora, né, como bem disse o Parrô, é uma OAB grande, hoje a gente está entre as maiores do estado, e os desafios são tão grandes quanto a nossa OAB. E o que eu posso falar em relação à atual gestão, né, como bem disse o Parrô, as comissões, né, são muito importantes e são muito valorizadas. Hoje, na OAB de Juiz de Fora, são 56 comissões. A gente, dentro do grupo das comissões, são quase 1.800 colegas advogados e advogadas. Então, esse projeto, né, e aqui eu aproveito o podcast, que era um desafio da gestão, né? A gente com quase 8.000 advogados em Juiz de Fora, um dos grandes desafios, eu acho que é chegar até todos os colegas advogados e advogadas com tudo que a OAB oferece, né? A Caixa de Assistência é uma potência que vem ajudando toda a advocacia do interior. Antigamente, né, a capital se destacava por conta do número de advogados, mas hoje a realidade é diferente. Hoje a advocacia do interior ela é 55% dos advogados em Minas Gerais. Então, dentro desse trabalho de inclusão, inovação e avanço, a gente tenta trazer realmente o grupo de colegas advogados para que venham realmente se inteirar de tudo que a OAB oferece. O podcast, né, através da Comissão de Marketing e Empreendedorismo, faz parte desse nosso projeto de gestão, né? Porque se a gente tem que atingir o maior número possível de advogados, não é suficiente o Instagram, o site, o Facebook, o Twitter, né? Então, esse projeto podcast foi abraçado pela diretoria, né? Porque é um projeto realmente que vem para poder somar conosco na divulgação de todos os benefícios que a OAB oferece. O Parrô falou aí que foram quase 100, né, mais de 100 sedes entregues no estado, e Juiz de Fora não ficou fora, não. Juiz de Fora, no mês que vem, a gente vai estar inaugurando mais um novo escritório compartilhado, mais um, né, nós não vamos fechar o que já existe. Por quê? Eu pude perceber que na pandemia mesmo, né, que a gente estava correndo aí para poder fazer campanha, muitos escritórios fechados,
né? O Parro falou que, às vezes, o advogado não consegue realmente manter um escritório. E o que a OAB pensa com esses escritórios compartilhados? É dar realmente a oportunidade e uma dignidade para que o advogado tenha, né, uma estrutura física para poder atender seu cliente. Então, são estruturas muito bem montadas, as audiências, né, virtuais são uma realidade. Então, dentro desses espaços, além das salas de atendimento, nós temos as salas para as realizações das audiências online e são muitos projetos, né, que estão sendo realizados. Eu falo que é fácil administrar a subseção de Juiz de Fora com o apoio que a gente tem, né, da seccional e da Caixa, e a gente quer realmente ter a melhor estrutura para que a advocacia de Juiz de Fora não passe por esse aperto de não ter condições de atender o seu cliente, né? O Gustavo Chalfun muito bem disse uma vez num colégio de presidentes que eu participei, que a gente não pode nivelar um salário da advocacia baixo, né? Ele estava falando que hoje a maioria dos advogados tem um salário aí entre R$2.000, R$3.000. Isso para a advocacia, né? Pela fala do presidente Gustavo Chalfun, isso é inadmissível, né? Porque nós somos realmente a voz do cidadão, né? A gente estudou para isso, a gente é preparado para isso, as nossas prerrogativas, né, estão esculpidas em lei para nos dar essa garantia. E eu acho que a advocacia tende a crescer com essa melhoria de estrutura. Claro que tem muita coisa ainda para ser feito a nível de judiciário, de morosidade, mas, enfim, eu acho que esse trabalho nosso vai ser fechado aí com chave de ouro, com essa nova estrutura, uma mega estrutura, do lado do novo fórum, né, porque o novo fórum está lá nessa área que a gente chama de terreirão do samba, e ali não tem quase nada em volta. Então, o advogado precisa ter um suporte ali e vendo isso, buscamos o apoio, né, tanto da OAB quanto da Caixa, e sempre fomos muito bem atendidos. Então, assim, é um trabalho que a gente faz com a consciência tranquila, porque a melhor das intenções nós temos. Sabemos que não é fácil agradar a todos, né, nesse universo de quase 8.000 advogados, mas eu acho que a gente tem uma tranquilidade de dormir e ter a cabeça erguida, porque a intenção das nossas é melhor. É uma honra para eu poder estar aqui na frente do Parro. O Parro é um cara que me introduziu na OAB, quando eu saí do fórum, né, e comecei a advogar, tomava conta de prova para poder ali receber os R$60, R$80, mas tive a oportunidade de presidir a comissão do exame de ordem, né, na gestão do Parro, e aquilo ali eu acho que me engrandeceu de saber que eu faço parte de um grupo focado e determinado para atender a classe. Somos todos advogados mesmo, né? A gente depende da advocacia, e eu acho que melhorando para a classe, melhora para todos nós, consequentemente. Sim. Eu, particularmente, posso aqui testemunhar a atuação, né, como advogado que sou há vários anos. Eu tive a honra e o prazer de ser advogado na gestão dos dois. E eu, particularmente, Alexandre, eu já tive, nessas minhas andanças aí pelo interior, até pela capital, a oportunidade de utilizar o escritório compartilhado, e eu sei da importância, né? Às vezes eu chegando correndo, olhava, talvez não fosse dar para, né, arrumar algum lugar específico para poder fazer audiência. Eu lembrei do escritório compartilhado, fiz outras oportunidades, eu agendei antes. Então, assim, eu sei o quanto é importante isso para o advogado, sobretudo o advogado mais novo, né? Às vezes não, com certeza ele não vai ter tanta estrutura, e a OAB ela está aí de braços abertos justamente para isso. Existem algumas falas nas entregas de carteira da OAB que você, Alexandre, especificamente, você mostra todos os benefícios. E eu gostaria, se possível, e depois eu vou fazer uma pergunta para o Parro, mas eu gostaria, se possível, você, falando para o advogado, hoje, quais são os principais benefícios? Eu sei que tem atendimento, porque muitas das vezes o advogado não tem plano de saúde e ele está passando dificuldade e está precisando de uma consulta. Eu sei que ele tem possibilidade de atendimento, eu sei que a Caixa de Assistência ela tem, Daniel, e uma colega antiga, advogada antiga, ela encontrou comigo no centro da cidade, na rua,
E ela teceu altos elogios para a Caixa de Assistência, que ela falou assim, quando tudo fechou e eu estava passando fome, a Caixa de Assistência me deu um benefício. E dentre outros. Então, se você pudesse falar para o advogado, para a advogada, né, não só o novo, como o mais velho também, quais são hoje os principais benefícios que você vê que são disponibilizados, fora todos aqueles convênios e tal, mas aqueles benefícios específicos que você acha que são importantes? Rodrigo, como bem dito, são muitos benefícios, tá? Então, se a gente fosse aqui elencar todos, eu acho que nosso tempo ia se esgotar e eu não ia parar de falar. Mas a Caixa de Assistência, ela vem num trabalho realmente inovador, e quando a gente achava que não tinha mais o que fazer, porque na gestão, né, do presidente Sérgio Murilo, com o Parrot, já era uma coisa assim, surpreendente, de pensamento mesmo, de construção desses espaços físicos, dos auxílios, mas nessa gestão ela veio realmente, eu falo que foi uma reviravolta. Por quê? São benefícios que a gente nem esperava e nem imaginava, e eu acho que é fácil dizer hoje, né, quando já está implantado, mas ter a ideia dos benefícios, sem sombra de dúvida, é uma característica, né, que o presidente Gustavo Chalfun tem, e com essa visão, e como braço assistencial da advocacia, a Caixa vem fazendo o seu papel, porque ela pensa na saúde mental do advogado, né? A gente sabe que a advocacia não é fácil, Sobral Pinto já dizia que não é profissão para covardes, mas a Caixa hoje, para você ter uma ideia, ela tem psicólogo através do aplicativo, que é gratuito. Qual aplicativo? No site da Caixa você consegue ver isso tudo. Uhum. Ele chama Calmamente, né? Calmamente, porque é a Caixa. Uhum. Então, tem o psicólogo gratuito para os advogados, você tem personal trainer gratuito para os advogados, você tem nutricionista, tudo isso através do site da Caixa você consegue acessar. E uma coisa que eu acho assim, fantástica, e um colega da UAB de São Paulo me falou que deixamos eles em maus lençóis, a Caixa tem um Connect Einstein. A gente tem um atendimento telepresencial com o Hospital Albert Einstein em São Paulo, que é um hospital referência no Brasil, e todos os advogados de Minas Gerais, sem exceção, têm esse teleatendimento de forma gratuita. É claro que a telemedicina, né, tem as suas restrições, mas, e num caso mais sério, o médico vai indicar, né, um profissional, claro que você vai procurar, mas o que eu tenho visto, e pelo menos eu escuto da turma aqui em Juiz de Fora, que é sensacional, porque nesse período de pandemia, de Covid, né, que o próprio hospital não quer que você chegue lá, você está tendo esse atendimento de telemedicina presencial realmente num hospital referência. A gente está agora com um projeto, e vai inaugurar, se Deus quiser, ainda esse ano, que é o Espaço Bem-Estar. O terceiro andar lá da Rua Marechal, onde era o núcleo, vai funcionar o Espaço Bem-Estar. O Espaço Bem-Estar vai ter massoterapeuta, fisioterapeuta, pilates. Então, é claro que a gente busca ali os profissionais e que vão atender com um custo melhor. E por que eu falo um custo melhor? Porque eles vão ter toda a estrutura física ali pronta, de forma, né, gratuita, ele não precisa ter o consultório dele para atender. Então, o Espaço Bem-Estar, a gente espera que vá somar a toda essa estrutura que a gente tem de trabalho, né, mas na estrutura de saúde. A gente tem lá na sede da OAB um consultório odontológico, e a gente tem os dentistas que atendem ali, tem as suas agendas, e claro também que tem condições de fazer um preço diferenciado. Por quê? Porque a Caixa banca o material odontológico, né? A Caixa tem a estrutura, tem um consultório montado ali. Então, nessa parte de saúde, eu acho que foi um avanço, porque realmente eles eles observaram que a advocacia carece dessa questão mental, dessa questão de saúde, né? Porque a gente precisa realmente ter uma tranquilidade para poder trabalhar, uma tranquilidade para poder defender o interesse dos nossos clientes. E não obstante, né, toda essa questão de saúde, eles nos dão todo o apoio, como eu disse, estrutural. Então, hoje em Juiz de Fora, nós temos mais de 20 escritórios, né? Vamos ter agora, com as novas salas entregues, mais de 20 escritórios compartilhados para o advogado atender.
A gente tem um aplicativo da OAB, que eu falo que, né, é a OAB de Juiz de Fora como pioneira, mais uma vez, porque dentro do nosso aplicativo a gente conseguiu ter um agendamento prisional, era uma demanda que a advocacia criminalista trouxe para nós. Os advogados, às vezes, ficavam lá na unidade prisional 2, 3, 4 horas esperando para ter o seu cliente retirado de uma cela para poder ser atendido. E o agendamento prisional foi um projeto pioneiro de Juiz de Fora. Para vocês terem uma ideia, a OAB de São João del Rei agendava no presídio de lá, através do aplicativo de Juiz de Fora. A OAB de Santos Dumont agendava através do aplicativo de Juiz de Fora. E a nossa prerrogativa, como o Parro falou, foi pioneira no estado de Minas, né, lá na gestão dele, quando ele trouxe, e a gente aperfeiçoou tanto a nossa prerrogativa, que a nossa prerrogativa de Juiz de Fora virou um modelo estadual, e o modelo estadual já está sendo seguido aí por muitas seccionais no país. E esse agendamento prisional... Uma escola hoje de escola de prerrogativas. Uma escola. Ela percorre o estado inteiro dando aula para os advogados sobre como se posicionar diante de uma lesão de direito nas nossas prerrogativas. E não só para os advogados. A escola polícia, de prerrogativa verdade. tem feito curso para a Polícia Penal, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. Então, a gente está levando as nossas prerrogativas para quem sempre foi um violador de prerrogativas. Então, eu acho que esse modelo está Só fazer um adendo, porque isso eu vi de dentro, né? Como vice-presidente da Caixa de Assistência, e isso eu acho que pode ficar marcado na fala hoje, que eu desafio a um conselho de classe no Brasil que dê benefícios como a Caixa de Assistência dos Advogados oferece aos seus sócios, aos seus sócios, como é que a gente ia chamar? Os seus inscritos, né? Porque o Alexandre está falando da parte institucional. Só que a Caixa de Assistência, ela, esse ano parece que ultrapassou mais de 12 milhões de benefícios concedidos gratuitamente. Você vai no Conselho Regional de Medicina, ele tem lá uma cooperativa que empresta, mas cobra. A Caixa não, o advogado está passando necessidade, ele recebe, tem um auxílio emergencial, tem um auxílio funeral, tem um auxílio maternidade, ele tem N auxílios que são oferecidos gratuitamente. Então, aquela mensalidade que a gente paga, a anuidade que a gente paga, ela é diluída em todos esses projetos que o Alexandre está falando, mas ele tem também a Caixa de Assistência por trás no momento de aperto. A Caixa criou o auxílio emergencial para as enchentes, quando em 2 oportunidades nós tivemos cidades alagadas no norte de Minas, então um advogado que teve lá o seu escritório às vezes até inutilizado por conta da enchente, a Caixa chegava lá com benefício, ajudando o escritório a reestruturar e reerguer o seu escritório. Então, eu tenho muito orgulho disso e acho que é uma coisa que os advogados precisam valorizar, porque é dado. Não é amanhã você você tem que assinar uma promissória, estamos te dando aqui 3, 4, 5 meses de auxílio emergencial, nesse momento difícil que você está passando, que você está desempregado ou está passando um problema de saúde. Eu tenho colegas que são da minha época, formados há mais de 30 anos, tiveram problema, às vezes até cirúrgico, e ficaram 4, 5, 6 meses impossibilitados de trabalhar. Ele requer a Caixa de Assistência, a Caixa... Eu poucas vezes ouvi dizer ou reclamar que a Caixa indeferiu algum pedido. Evidente que ela tem critérios, que são critérios estabelecidos no próprio Estatuto, para a liberação dessas verbas. Mas eu te garanto, a cada dia, cada ano que passa, aumenta os valores e os benefícios que estão sendo criados e oferecidos aos advogados no Estado de Minas Gerais. Eu, inclusive... Alexandre, Parro, eu tenho até um pedido para vocês, porque a gente fala muito da saúde do advogado, levar a ideia, não tem que botar em prática agora, mas para o futuro eu acho que é interessante. Nós temos aqui em Juiz de Fora algo que eu acho que é muito interessante, muito importante para os advogados, que é aqueles convênios que tem com determinados clubes, com advogado. Tem a pelada da OAB, agora tem o beach tênis e tal. Quem sabe, no futuro,
a advocacia não pode ter o clube dela? Porque se a magistratura tem, o Ministério Público tem, por que a gente não... Dr. Chalfun, lá em Belo Horizonte. Por que a gente pedido. não pode ter, especificamente, doutor Chalfun, um clube? Vamos fazer esse teste, vamos ver se dá certo. Eu acredito que seria um passo importante, porque, primeiro, ia ter um network para o advogado. Segundo, o advogado ia poder estar com a família ali, né? E ainda que o advogado pague alguma coisa, a gente é sócio. Eu tenho 2 clubes que eu sou sócio, né? Por que eu não poderia ter um clube da OAB? Que seria interessante. Né? Ô, Rodrigo, isso aí, né? Acho que o Parro até riu, porque a gente já vem conversando isso e como você falou, a comissão de esporte hoje, ela é uma comissão, uma das maiores que a gente tem na OAB de Juiz de Fora. O beach tênis, né? Eu gostava de jogar um futevôlei, mas o beach tênis chegou para dominar e acabou com todo o espaço de quadra que a gente tinha. Então, a gente realmente aluga o espaço. A nossa comissão de esporte ela está cada vez maior. Os jovens advogados, né, estão descobrindo que tem esse momento. O network é sem comentários. Eu acho que participar da OAB, participar das comissões, é o melhor network que a classe tem. Para você ter, né, como eu falei, são 1.800 colegas ali dentro. Então, o jovem advogado, quando ele é inserido ali numa comissão, ele já está conversando com pessoas mais experientes, ele está conversando com jovens como ele, e os mais variados temas que temos nas comissões, eu acho que é importante também para o jovem até poder se identificar. Qual é a área que eu vou seguir? Olha, poxa, eu estou gostando do trabalho aqui da Comissão de Direito de Família, estou gostando do trabalho da Comissão de Direito do Consumidor. Então, eu acho que é um leque que vem só para somar. Nos sagramos campeões geral agora, né, do JAN. Juiz de Fora nunca tinha chegado nem entre os 5 do Estado. E eu acho que o fato de termos chegado a esse primeiro lugar do pódio demonstrou para o Estado inteiro a grandeza de Juiz de Fora, porque tem muita gente que não sabe, a gente é intitulado lá o Carioca do Brejo, mas eles não têm noção que a gente tem 7.000 advogados e que esses 7.000 advogados têm a comissão de esporte, foi preparada, né, com apoio da Caixa, claro, da OAB também. Eles treinaram, eles se prepararam para o JAN e o resultado veio. Mas é claro que eu acho que a gente precisa de um espaço, sim. A gente precisa trabalhar isso. Eu tenho corrido aí também o Estado, né? Vou em inauguração de sede. Tive recentemente em Montes Claros, no Colégio de Presidentes, e inauguraram uma mega estrutura em Montes Claros. Juiz de Fora, eu acho que com esse pioneirismo, né? Com essa grandeza que nós temos, nós lutamos. Hoje é a nossa sede. Eu sempre achei que uma mega estrutura, mas a gente tem que ver que a gente tem potencial para muito mais. E a gente busca isso mesmo no Estado, e eu acredito que, se Deus quiser, né, a advocacia de Juiz de Fora mostrando essa necessidade, a gente vai realmente ter um espaço para isso. Vai ser uma economia para a subseção, que hoje gasta com locação de quadra. Então, eles lá em Belo Horizonte fazem um trabalho que eles querem realmente dar autonomia para as subseções, porque o que a gente vê aí com subseção pequena, às vezes o presidente tirando do bolso para comprar um café. Então, o projeto que a OAB veio, né, de incluir, inovar e avançar, vem dentro desse projeto uma preocupação em dar autonomia para as subseções. Então, o que eu pude perceber? Tem algumas sedes com auditório que a subseção passa a alugar esse auditório, passa a ter uma renda. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que esse é um projeto que Juiz de Fora merece e Juiz de Fora necessita disso. Na verdade, Pode falar. Pode falar. Na verdade, o que aconteceu? Eu peguei essa transição. Juiz de Fora tinha 2 faculdades de Direito, né? Então, a realidade era uma. Tudo desses anos, dos últimos 15 anos para cá, ficou de certa forma, gigante, porque a gente hoje tem 10 faculdades de Direito em Juiz de Fora. Isso implica em entrega de Só carteira. na cidade. Entregas de Se carteira. nós considerarmos a Zona da Mata, é uma coisa... Então, tudo que você vai fazendo... Eu era contra a OAB ter clube. Mas qual que é a realidade hoje? Ele está falando da comissão, tem 500 advogados querendo praticar esporte. Não há clube que nos acolha. Então,
eu defendo hoje que a gente tenha um espaço, temos que procurar um espaço, acho que não deve ter piscina, porque gera problema de responsabilidade, salva-vida, manutenção, mas que a gente crie um espaço autossustentável, que a gente possa alugar, que possa até alugar para festa, enfim. Mas esse é um problema que foi criado lá no governo Fernando Henrique Cardoso, quando houve essa disseminação de faculdades de direito pelo Brasil todo. Em Belo Horizonte tem mais de 130 faculdades no entorno do Belo Horizonte, da Grande Belo Horizonte. Eles fazem entregas semanais de 100, 150 carteiras por semana. Então, você imagina isso para nós que somos administradores, gestores, e como eu te falei, que temos os nossos problemas familiares, o lazer, o escritório, e temos que cuidar dessa estrutura para dar condições para... E cada vez, ele está falando em 20 escritórios compartilhados. Daqui a 5 anos ele vai falar assim, ó, nós temos 100 escritórios e estão precisando de mais, porque é incessante. Eu, quando fui presidente, acho que nós tínhamos 8 ou 10 funcionários. Hoje a OAB tem quase 60 funcionários. É uma empresa e que precisa ser gerida. São 13 salas de apoio em Juiz de Fora hoje. Só para complementar, Daniel, antes de passar a palavra para você, eu queria aqui deixar registrado que eu sou muito chato com algumas coisas. Todas as vezes que alguma coisa aconteceu e com relação a isso, né, eu fui reclamar com a subseção, vocês me atenderam, vocês, por mais que não pudesse solucionar ali de imediato, foram atenciosos. Eu, particularmente, vi, e a gente sabe que isso acontece, porque quando o advogado começa a frequentar determinados lugares, ele não é associado ao clube. Então, alguns, por preconceito ou por, sei lá, ignorância, começam a achar que aquilo dali é um favor. Não sabem que a OAB paga para o advogado estar ali um final de tarde, né? E a gente teve exemplos aqui que botaram as meninas do beach tênis, que eu fui lá para jogar beach tênis e tal, para ver como é que estava o ambiente, botaram numa quadra que era a pior quadra que tinha, com outras quadras fechadas. Então, quando usava uma quadra que tinha uma areia adequada e tal, teve associado que causou confusão com a quadra sem ser usada. Então, eu levei essa reclamação, a OAB atendeu. Então, eu acho que é, sim, uma demanda muito importante para a advocacia hoje em dia, né, daqui isso é pauta para a reeleição aí do nosso presidente. Aí. Vamos caminhar, vamos encerrar nossa gestão com chave de ouro, se Deus quiser. Então, eu acho que é importante. Teve um outro ponto que também eu queria deixar registrado, que eu acho que é relevante, que eu particularmente mandei uma mensagem para o Alexandre. Eu falei, Alexandre, eu estou saindo da PGEC, né, penitenciária José Edson Cavalieri, fui atender o anexo, ou seja, as mulheres. E quando eu cheguei lá, as salas de atendimento, que já são salas que não eram parlatórios, eram salas de atendimento, então você ficava direto com a presa, com a porta fechada. Estavam cheias, uma fazendo audiência, a outra tinha material de obra e a outra tinha uma advogada atendendo. Elas me botaram dentro de um quarto com cama, ventilador, cama, para atender a minha cliente. Eu saí extremamente incomodado, porque eu falei para o Alexandre, né? Eu virei para você vai lembrar, eu falei, Alexandre, isso é um risco para o advogado, porque se alguém fala que eu fiz alguma coisa, olha o problema, como eu vou me defender? Sim. Não tem como, sou eu e uma mulher. E a presunção, né, não é indúbio pro réu. No Brasil hoje tem uma presunção absoluta de veracidade da fala da mulher. Imagina alguma coisa acontece. E não é que pouco tempo depois, ele levou lá para a comissão responsável e tal, mas pouco tempo depois a OAB movimentou e hoje a gente tem um parlatório que atende por telefone. Eu prefiro atender pelo telefone com vidro do que o contrato direto. Então eu queria aqui deixar registrado que essas duas solicitações minhas foram atendidas. Rodrigo, eu acho que a grande característica da nossa gestão, né, e quando eu falo nossa gestão, eu não estou falando só desses últimos 3 anos, não, né? Eu venho com a turma já há muito tempo,
Eu acho que a grande característica que nós temos é de saber ouvir. A gente, quando tem aí 56 comissões dos mais variados temas, eu não mexo na Justiça do Trabalho, ninguém melhor do que a Comissão do Trabalho para trazer a demanda. Eu não mexo na área criminal, ninguém melhor do que a Comissão de Direito Criminal para trazer a demanda. Você falou do parlatório, nós inauguramos recentemente, né, a ampliação do parlatório lá na Ari Osvaldo. Aí eu falo, tá, não estou aqui para denegrir ninguém, mas é uma dificuldade sempre tratar a comunidade prisional. Para você ter uma ideia, quando a gente apresentou um projeto do novo parlatório, era um diretor. E, ao meio do tempo, já muda o diretor, então muda toda a logística, muda a metodologia de trabalho. A construtora que estava fazendo o parlatório, toda hora me ligava e falava assim, não, eles estão pedindo mais uma coisa aqui, estão pedindo mais uma coisa ali. Por quê? Porque as demandas vão chegando à medida que vai se evoluindo. Hoje, que você falou dos números de advogados, a gente entrega uma média de 100 carteiras por mês só em Juiz de Fora. Ou seja, são 1.200 colegas no mercado anualmente. Hoje, o nosso parlatório, atendendo a demanda, o advogado tem a sua cabine com um interfone lá para atender. A gente teve problema, para você ter uma ideia, os presos ficavam numa cela aguardando o atendimento do advogado. Teve uma briga entre eles lá. O policial penal teve que jogar um gás de pimenta para separar a briga dos presos. O gás de pimenta chegou lá na sala da OAB, a advogada estava lá para atender o preso, ela passou mal. Então, a gente, com essa demanda e com o apoio da Caixa, eu reitero aqui, que foi irrestrito para Juiz de Fora, e acredito que para todo o Estado, a gente conseguiu adequar o parlatório para quê? Para o advogado ter realmente uma condição de trabalho digna. E segura, eu acho que é isso, exatamente. E lá na PEGEC, hoje a gente está conseguindo, e aí com o apoio, eu falo, da UAB e do secretário-geral do Sanders, a gente conseguiu a contratação de 2 detentas, né, que são da PEGEC, que podem sair para trabalhar, para poder estar na nossa sala. Porque a gente tinha a sala lá, o advogado chegava, eu tenho relato de advogado que chegou e varreu a sala. Por quê? Porque estava suja e não tinha. Então, hoje a gente conseguiu, é difícil pôr um funcionário dentro de uma unidade prisional. Então, a gente, com a parceria com a Secretaria de Segurança, a gente conseguiu a contratação de 2 detentas para quê? Para trabalhar na sala, porque a advocacia criminal precisava disso, Rodrigo. A advocacia criminal, cara, ela sofria na pele os procedimentos em si, né, do sistema prisional. Eu tenho certeza que não é fácil um policial penal abrir uma cela lá com 40 presos, sozinho ele não pode abrir. Então, a gente entende todos os procedimentos, mas a gente tenta amenizar da melhor forma possível. Hoje, lá no complexo penitenciário, o Ceresp reabriu, mas na Ari Osvaldo e na PEGEC, com a parceria que a gente tem com os diretores lá, já estão fazendo já uma entrada separada para os advogados. Por quê? O advogado entrava, às vezes, na mesma fila em que estavam lá os familiares do preso levando alimento, levando roupa. Então, não é que o advogado é diferente, mas o advogado está ali para trabalhar, o advogado está ali para defender quem está ali dentro. Então, essa parceria que a gente tem conseguido, né, tanto com a unidade prisional, tanto com as conversas, os diálogos que a gente tem com o judiciário, né? É claro que o primeiro contato ele é sempre de forma amistosa para tentar resolver, mas se não resolver, nós também não podemos ficar calados, não. A gente tem as corregedorias. Então, são muitos desafios mesmo e cada dia a gente vê uma coisa nova. Rodrigo, Alexandre, Parrô, a gente falou muito aqui da quantidade de benefícios e auxílios e como é importante a OAB na trajetória do advogado, seja um advogado começando, um advogado recomeçando, um advogado em fim de carreira, tanto os benefícios financeiros como estruturais, até de questão de saúde. E a OAB, como ele mesmo disse aqui, é a entidade de classe que mais atua, que mais favorece os seus representados. Só que a importância da OAB não se restringe só a esse contato direto com o seu associado. A OAB também tem que defender o advogado perante diversas violações, que são o caso das prerrogativas. E nesse contexto do episódio, que é advocacia passado, presente e futuro, como é que vocês veem a atuação da OAB, assim, principalmente em relação a violações que vêm do judiciário ou de cortes superiores, ou quando eles impedem o trabalho do advogado, então agem, às vezes, totalmente fora dos ditos legais? Como é que vocês veem a advocacia e, principalmente, o trabalho da OAB na defesa desses direitos no passado, no presente, e como vocês acham que deveria ser no futuro? Eu acho que esse é um momento de divisor, né?
A advocacia passa por mudanças, como todo o mundo. A advocacia passou a ser online, digital. Nós estamos no embate no Conselho Federal já há algum tempo, em função das sustentações orais. Até vim achando hoje, pelo nome do programa, que era o tema do programa, sustentação oral. E vim pensando no que eu falaria sobre isso. É hoje um tema no Conselho Federal, a restrição no STF da fala do advogado, né? E isso está se tornando... porque quando lá em cima, no Supremo Tribunal Federal, o juiz, que não, apesar de ter o nome de ministro, de Deus, de grande Supremo, ele é um juiz. Se o juiz maior se sente no direito de calar a fala do advogado, que é prevista na Constituição Federal, o juiz aqui embaixo, ele se sente à vontade para tolir esse direito. Então, essa semana vazou aí um vídeo de uma juíza super indelicada. Isso está sendo mostrado porque está sendo gravado, porque nós passamos. Isso, aqui em Juiz de Fora, tinha um juiz da Justiça do Trabalho que sempre foi grosseiro com as testemunhas, com os advogados, precisou da OAB intervir, as audiências eram gravadas naquela época, mas eram gravadas pelo tribunal. Hoje, como elas são online, a pessoa grava em casa. E ali ela expõe, quando ela se sente realmente violada de uma forma absurda. Há pouco tempo atrás, um juiz, um brilhante juiz, um desembargador no TRT do Rio Grande do Sul, a colega grávida pediu para falar em ter a prioridade na fala, que está prevista em lei, ela não está pedindo favor a juiz, não. E ele negou, mas negou depois do Ministério Público pedir, depois dos colegas que estavam ali aguardando, mas ele naquele, parece que desce um autoritarismo que está arraigado ali, mas hoje é exposto. Então, se ao mesmo tempo, e isso eu acho que mudou a advocacia também, da minha época, né? Na minha época você andava com cartão, distribuía cartão, o sucesso era medido pelo sucesso das suas ações, o cliente falava, o doutor Wagner ganhou a minha ação, procura ele lá. Hoje as redes sociais viraram uma terra sem lei, né? Onde o advogado não só advogado, em qualquer área, tem picareta na área da medicina, na área de estética, dentista. É um mundo de aparências, né? E vendendo sonhos e realidades totalmente distópicas, que não representam o que é na vida. Temos que ter, o embate é necessário, o Conselho Federal vem enfrentando isso. Eu não sei se é o melhor caminho, mas o caminho que o Conselho Federal vem encontrando é buscar através de propostas de lei. Né? Então, o ministro do Supremo Tribunal acha que não pode haver sustentação oral em caso de embargos infringentes. Mas é previsto no Estatuto que o advogado tem direito à fala em qualquer situação. Então, vamos ter que buscar isso através da lei. Específica. É um caminho mais tortuoso. Emenda constitucional. Então a gente está tendo que colocar na Constituição Federal algo que é elementar. Se o direito é a argumentação, um dos conceitos do direito, do conceito, você tem que garantir a fala. Me parece que é de um capricho, porque às vezes as sessões do Supremo duram 10, 12 horas. O advogado tem 5 minutos para falar. É um capricho, é como se fosse assim, quem manda aqui sou eu. E é uma importância, assim, porque às vezes você tem 5 minutos para destacar o ponto realmente nevrálgico para você conseguir defender a sua tese, né? Só o advogado é que sabe. Só o advogado é que sabe aonde que está errado. Às vezes você vai apontar uma prova que está passando despercebida. Exatamente. Eu acho que até vim preparado para falar sobre sustentação oral e me lembrava aqui na experiência do TRT em Juiz de Fora, que nós que somos do interior, né? Hoje tem, isso também melhorou com as audiências online, que você faz sustentação no tribunal virtualmente, né? Independente se os juízes estão dormindo, se vão ouvir, né? Mas eu sempre achei importante não aquele advogado que fica
recitando jurisprudência para os desembargadores, mas sim apontando quais são os detalhes daquele processo que merecem a atenção dos juízes, dos desembargadores ou dos ministros. Enfim, é isso que eu... E é o que eu falo, nós sabemos, né, o momento probante, né? Então, assim, a audiência, ela é importantíssima, a sustentação oral, ela é importantíssima. E aí eu vou remeter um pouquinho lá atrás, quando a gente fala dessa advocacia. Eu atendi balcão por 16 anos, e naquela época, eu particularmente... Explica que você trabalhava... Trabalhei muitos anos no fórum, comecei lá muito cedo, né? Fui atendendo o balcão, atendendo o advogado, eu sempre admirei. Então, chegava um advogado, e eu já ainda muito novo, né, adolescente, chegava lá um Parrô no balcão, e disse, poxa, vou atender o doutor Parrô, vou atender o doutor fulano de tal. A gente tinha um respeito e uma admiração pelo advogado, que eu acho que aí é onde eu acho que é o calo realmente, não só do judiciário, mas que afeta a advocacia e a sociedade, que é a questão da morosidade mesmo dos processos. Antigamente, o processo era julgado aqui em primeiro grau em 1, 2 anos e ficava muito tempo no tribunal. Hoje, aqui, a gente tem processos que, em primeiro grau, ficam 10 anos para ser julgado. Então, essa morosidade acaba que faz com que nós, advogados, nós somos os únicos que realmente cobram o judiciário. Então, hoje, quando a gente chega num balcão, às vezes, de uma secretaria, o pessoal está assim, o que você quer? Por quê? Porque a corregedoria não cobra. E aí chega onde você falou, vem de cima para baixo. Se a corregedoria não cobra, se o juiz não cobra a secretaria, o servidor também não vai nos atender. Então, eu acho que a advocacia, e aí quando me perguntam, poxa, por que você faz parte da OAB? Porque toma tempo, né? Larga da sua família, larga o seu escritório. Eu acho que a gente, como ideal e como voz ativa, e como nós temos a vivência, né, na prática, nós advogados, nós sabemos o quanto que tem que melhorar. Porque hoje a advocacia, muitas vezes, ela é mal vista. E aí, como o Parrô falou, a gente tem profissionais de todos os tipos. Para isso existe o nosso Conselho de Ética e Disciplina. E muitos acham assim, o Conselho de Ética e Disciplina está aqui para punir o advogado. Não, eu falo que o próprio nome já diz, é Conselho de Ética e Disciplina. Não é punição de ética e disciplina. Então, a gente tem uma estrutura formada para poder dar o quê? Força para a advocacia, força para o advogado no exercício da sua função. Então, são coisas que a gente tem que fazer com que restabeleça a força mesmo da advocacia. Porque a gente hoje, e aí eu falo que eu acho que é um problema, tá? E eu vou fugir um pouquinho do que a gente está conversando. Eu acho que o judiciário, o sistema, ele tem tentado acabar com a advocacia cada vez mais. Eles têm dado autonomia para cartórios fazerem, né, escrituras de inventário, de divórcio e tudo. E o que a gente vê na prática? É testemunha. É que o cartório e as atas notoriais, né, que os juízes querem muito que a gente leve esse tipo de prova, acaba que a gente está ficando refém de um sistema em que muitos falam assim, você não precisa de advogado, não. Quando na lei é obrigado a ter um advogado. Não, estou querendo dispensar também para... Alimentos. Alimentos e guardas, Exatamente. Mas é uma coisa que você falou muito interessante, que a gente veio discutindo aqui sobre como o advogado construía sua carreira, tinha a sua notoriedade através de resultados. Essa questão da morosidade da justiça, que um processo demora 10 anos, ela muitas vezes iguala o advogado incompetente do competente. Porque você tem toda uma proficiência técnica, onde você expressa seu pedido com clareza, você fez todos os pedidos, você não tem que retificar uma inicial, você não comete nenhum erro processual. Mas, mesmo assim, seu processo vai durar 9 anos. E o outro, que é um advogado muito ruim, que comete um monte de erro, faz pedido errado, aí tem chance de fazer umas correções no meio do caminho, vai aos trancos e barrancos, mas, no final, vai demorar o mesmo tanto que você. E, nesse meio desse caminho, às vezes, o cliente tem uma outra demanda e procura uma outra pessoa, porque, está demorando 9 anos, aí você achando que a culpa é da sua competência. Então, assim, essa morosidade do judiciário traz, assim, não só prejuízo para a gente, principalmente para as pessoas que estão em busca da justiça, né? Eu costumo dizer que a gente não tem mais cliente, a gente tem causas. Porque o cara te contrata, ele gosta de você. Aí, ao longo de 5 anos, ele precisa de uma outra demanda. Aí tem um colega que fala assim, não, eu faço rápido. E aí você tem o processo dele, continua sendo advogado dele, mas ele já está com outra causa, com outro advogado. Então, a gente não tem cliente, a gente tem causas. Não, o que eu acho que é bacana hoje, assim, tendo uma fala mais otimista, que eu vou dizer aqui. Eu já defendi isso no Conselho Federal com o
meu conselheiro titular, o Sérgio Murilo, não sei se é viável economicamente, porque nós pagamos anuidade estadual. Se você quer advogar no estado do Rio, você pode advogar até 5 processos sem pagar anuidade. A internet acabou com essa barreira. Hoje eu tenho ações em São Paulo, Sergipe, Rio Grande do Norte, Uberlândia, Uberaba, tudo bem, Minas Gerais, mas espalhado pelo Brasil. Por quê? O cliente, você faz o contato via internet, ele te manda a documentação até pelo WhatsApp, você ajuiza a ação online e essa barreira física de deslocamentos, até para as audiências que são online, acabaram. Então, existe hoje, para o jovem advogado, um espaço ilimitado. Ele hoje tem possibilidade de advogar em qualquer área no Brasil inteiro. Isso mudou. Na minha época, eu advoguei muito em Cabo Frio. Eu tinha um cliente em Cabo Frio, eu advogava na área criminal naquela época. Eu tinha que ir lá, toda semana eu pegava ônibus, descia lá às 6 horas da manhã, esperava 1 hora da tarde para fazer minha audiência, à tarde pegava o ônibus de volta. Isso acabou. Isso é melhor, isso é um movimento positivo, que eu acho. Agora, que precisa haver investimento do tribunal, dos tribunais, de todas as suas áreas, seja trabalhista, civil, seja federal, em material humano. Essa história de inteligência artificial, ok, admiro, acho muito bacana, mas quem faz a diferença é o ser humano que está ali analisando se aquele dano moral que você perdeu, às vezes, um ente querido por um erro, ou um atropelamento que o sujeito estava bêbado, é um ser humano que vai decidir, não vai ser um computador. O computador não tem capacidade de saber o valor de um sentimento, o valor de onde foi ferida a sua honra. Eu acho que esse é um aspecto positivo, que eu vejo, falei isso quando eu tive a honra de ser paranifo lá na entrega de carteira da OAB aqui, acho que mudou. Esse advogado de cartãozinho que abre o escritório e fica esperando o cliente lá, esse vai ter que rebolar para ver a sua carreira deslanchar. Aproveitando só para finalizar essa questão de relação à morosidade da justiça, Alexandre, como é que você vê esse crescimento e avanço nas questões de arbitragem, mediação, soluções autônomas de conflitos para evitar evitar o uso do judiciário, até para não sobrecarregar? Daniel, eu acho que... tenho até uma sugestão, depois eu queria fazer para você também. Eu acho que realmente isso é um avanço e a gente tem que trabalhar a cultura mesmo do advogado. Porque o que a gente pode perceber é o seguinte, às vezes o advogado quer esse embate, né? Ele quer mostrar que está indo para o judiciário, e aí a gente tem a nossa comissão de mediação e arbitragem. Hoje a Andréia Horta é a presidente da comissão e faz um trabalho brilhante lá dentro. Para vocês terem uma ideia, a nossa comissão de mediação hoje ela atua no Conselho de Ética e Disciplina, ela atua no Tribunal de Ética e Disciplina. Então, mas é uma cultura, tá, Daniel? Que a gente tem, através da própria comissão, fazer mesmo os eventos, mostrar para o advogado que, às vezes, não são 10 anos de processo que vai valorizar o que ele vai ganhar, não. A gente tem que começar a aprender, às vezes, vamos lá, cobrar menos um pouco, mas vai ser menos serviço. Porque a hora que a gente consegue conciliar, é o cliente satisfeito. E o cliente satisfeito, ele volta em você. Resolve, né? Então, eu acho que isso é um avanço mesmo. A mediação, a conciliação é o caminho para desafogar o judiciário. Não vejo nem que o caminho para desafogar o judiciário seja dando autonomia para cartório fazer isso ou aquilo, não. Eu acho que hoje o Sejusc tem um trabalho pré-processual bacana. O próprio CDCOM e o PROCON, eles vieram numa campanha do superendividamento e fizeram campanha para fazer as conciliações sem advogado. E a gente trabalhou muito para que isso não ocorresse. Por quê? Sem o advogado, está arriscado o consumidor, a parte, sair dali com um refinanciamento, achando que está bom, que tinha uma prestação de 1.000, eu vou te dar 2 agora, eu vou diminuir para 800, mas vai te dar mais 36 prestações. Então, eu acho que o advogado ele é essencial nesse meio de conciliação. E a gente tem que mudar essa cultura de embate, de judiciário. A gente tem que... eu falo que a advocacia hoje...
Se ela conseguir conciliar, e aí eu volto lá no network da OAB de participar, por quê? Às vezes você tem uma causa, eu sei, ó, poxa, o Parro é advogado aqui dessa empresa. Antes de entrar com a ação, eu vou lá procurar ele, falo, vamos fazer um acordo? Então, eu acho que isso é importante e a cultura da advocacia tem que mudar. Por quê? Eu acho que é uma das saídas para a gente desafogar é realmente ter essa mediação, a arbitragem, a conciliação, porque eu particularmente vejo que é o caminho. Eu sou da época da Justiça do Trabalho, em que haviam os vogais, né? Que eram representantes do trabalhador e dos empresários. E a gente fazia muita negociação, porque para o trabalhador, especialmente, às vezes a demanda ela não compensava. Ele ficar 3, 4, 5 anos correndo risco de uma testemunha, não dar aquilo que ela está esperando, não entregar aquilo que ela está esperando, uma decisão desfavorável. Vou nem falar de custas, que veio na reforma trabalhista, que foi uma aberração, no meu ponto de vista, contra o trabalhador. Mas essa cultura que a gente traz da justiça do trabalho, que é uma justiça conciliatória por natureza, ela hoje eu acho que é bacana. Eu não sabia, você vê que a gente vai vivendo e aprendendo, que essa conciliação no Conselho de Ética, porque às vezes a gente está errado, e às vezes a interpretação que o advogado tem, seja lá na hora de cobrar o honorário, seja lá na hora de interpretar se ele deveria recorrer ou não, é equivocada. E, às vezes, numa conversa, ele chega num consenso com o cliente e ele também não escapa do processo disciplinar. Eu acho que o advogado que anda correto, ele não tem que ter medo de conselho de ética e disciplina. Mas é sempre chato, desconfortável, né? Para nós. Eu sou advogado há 38 anos. Eu nunca tive uma reclamação na OAB. Mas, e às vezes eu vejo colegas sendo processados ou recebendo representações por falta de diálogo. O cliente não entendeu. Olha, o honorário que o juiz arbitrou lá na execução não tem nada a ver com o honorário contratado. E ele não entende e às vezes acha que o advogado está sendo desonesto com ele. Isso, na conciliação, ela é uma oportunidade preciosa, no meu modo, com pessoas treinadas, com pessoas capacitadas, é uma oportunidade maravilhosa. Nós tivemos a oportunidade de passar aqui pelo podcast o Arão Hoje presidente do Conselho. E quem mais? Flaviano. E o Flaviano. Eles até falaram que mesmo naqueles casos, por exemplo, apropriação indébita, mesmo nos casos em que não há essa possibilidade, eles fazem a mediação, a conciliação e eles colocam para o Conselho tem até entendido que seria uma causa até de diminuir ali a sanção e tal, porque resolveu. Eu acho que aí é o meu pedido, Alexandre, e Parro também, lá na Federal, porque eu acho que... Bom, eu tenho formação em filosofia, então, assim, eu gosto muito. Tomás de Aquino fala que você começa do elementar para chegar mais à frente. Aristóteles já falava isso, né? Eu acho que lançar um movimento aqui em Juiz de Fora, já que a gente tem que mudar essa cultura, e a OAB dá, de repente, essa possibilidade de integralizar essas centrais de mediação, conciliação, arbitragem, porque eu acho que a OAB poderia ter ali um projeto da comissão para atuar como isso. Tribunal de arbitragem. Porque você pode escolher árbitro, né, qualquer pessoa. Então, por que a OAB não poderia ter um projeto desse? Se um dia você começou, né, com a Van e daqui foi... A Van começou lá com o Parro. Com o Parro. Mas né? foi uma ideia que... Foi uma ideia, não, eu acho que eu fiz uma audiência em Barra Mansa, né? E o Fórum Novo tinha a Van e eu acho que veio a ideia e você abraçou. Então, que eu falei que começou aqui, né? Nem sabia que foi na sua gestão. Então, se um dia começou com a Van, que leva os advogados nos tribunais e tal, na delegacia, com um movimento nosso aqui, levou para a OAB estadual, por que não
a OAB também ter, já que a gente tem a sustentação oral como um projeto permanente, por que não ter um projeto permanente? Porque eu acho que seria muito melhor. Eu, particularmente, iria preferir, olha, vamos lá na arbitragem da OAB, ou vamos lá na mediação e conciliação da OAB, porque eu acho que economiza tempo e a gente sabe que quem está ali é advogado que sente os mesmos problemas de arbitrariedade que hoje a gente enfrenta. Quem é da advocacia, por exemplo, a advocacia, claro que não poderia, mas quem trabalha contra, né, tem o Ministério Público atuando do outro lado, você sabe que são instituições irmãs e existe um tratamento completamente desigual. Não há o que você fale que o juiz defira. O Ministério Público, às vezes, faz um pedido, o mesmo pedido que você fez, e é de pronto, aceita. Então, para que levar, muitas das vezes, algumas demandas? Claro que esse tipo de ações públicas que o Ministério Público tem que atuar, a OAB não poderia, mas aquelas privadas, para que eu vou levar para a justiça? Principalmente que eu contratuais. Você pode até já prever nos contratos desse tipo de dissolução. Por que não, né? Por que não levar para a OAB? Antes de você falar, Alexandre, a gente está encerrando, terminando assim, a nossa participação. Todo mundo vai ter oportunidade de falar suas declarações finais. Eu queria agradecer, estou muito honrado com a presença de vocês aqui hoje. O Rodrigo, Alexandre, Parrô, para mim é uma honra indescritível, juro para vocês. Queria agradecer muito, principalmente ao Alexandre, pela oportunidade de a gente ter esse programa no ar e estar podendo levar tanta informação para tanta gente, ajudando todas as comissões aqui, quantas já passaram por aqui. A gente está só na metade dessa primeira temporada. E eu queria, já que eu te interrompi, Alexandre, que você dissesse o que você ia falar e desse o seu encerramento, passar suas redes sociais e desse um recado diretamente para todos os advogados que estão nos assistindo. Ô, Daniel, e aí só aproveitando que eu falo, os desafios são tão grandes, as ideias surgem, né, e vem, igual você está falando da questão da conciliação, uma preocupação que a gente tem, né, dentro de uma instituição, dentro dos voluntários, né, como o Parrô muito bem disse, que somos, é com a captação. Porque o advogado não está ali dentro da comissão para captar um cliente. Então, a OAB não está sendo um local para tirar o serviço do advogado. Então, tem muito, quando você fala nisso, eu pensei, como é que eu faço? Mas eu boto a comissão ali, a comissão que vai fazer, então é uma preocupação da captação, mas a gente tem que ir adaptando e tem que ir vendo. E aí, só já encerrando, Daniel, em nome de toda a diretoria da OAB de Juiz de Fora, quem tem que agradecer somos nós. Porque vocês, como voluntários, com a ideia desse programa, com a ideia de levar a informação para o maior número de pessoas possível, que faz parte de um projeto nosso, de um desafio que nós temos de chegar até todos, somos nós que agradecemos, tá? Isso aí, sem sombra de dúvida, você pode ter certeza que o agradecimento ele é sincero e de coração. Parrô. Muito bem. Eu quero agradecer também, parabenizar vocês. Acho que eu sou sempre um otimista, acho que, por pior que possa parecer o momento que estejamos vivendo, acho que tudo são momentos históricos e que vão retratar aquela época, né? Vivemos num momento de transformação. Eu comecei a advogar, eu tinha máquina de datilografia, sou exímio datilógrafo, fiz curso na Catedral. Hamilton, meu foi da Hamilton. E fui passando por essas etapas do computador. Todo mundo falava que ninguém ia se adaptar ao computador. Alguém consegue viver hoje sem computador, né? Da mesma forma, as redes sociais, as audiências online, os sistemas que são um martírio na vida do advogado. Falávamos aqui, antes de começar o programa, sobre algumas experiências que nós, como advogados, passamos, aguardando as audiências iniciarem, esperando que o boss, que você ainda tem que saber, o advogado tem que saber inglês, inclusive, que no momento em que o boss vai te chamar para a sala de audiência, você fica aguardando na sala. São momentos angustiantes para nós, advogados mais antigos, que estávamos acostumados com o encontro, né, nas salas de espera da audiência, na conversa com o juiz. Hoje você não conhece o juiz é uma figura que aparece ali, às vezes está em casa, você não tem isso mudou. Mas, como eu disse, isso, a gente espera que venha mudar
para melhor, para que o advogado tenha mais oportunidade de trabalhar, para que o jurisdicionado esteja mais protegido na garantia dos seus direitos, que a justiça nesse país realmente atinja as camadas mais pobres, que ela não fique restrita àqueles que têm o poder econômico, que detêm a capacidade de contratar grandes advogados, que têm a capacidade de de manipular recursos, às vezes com custos altíssimos, né, com depósito de fiança. Eu trabalho contra banco, o banco deposita, faz um seguro de 2 milhões de reais, 3 milhões de reais e arranca o processo mais 10, 15 anos. Eu tenho um processo que eu já tenho 25 pessoas falecidas nesse processo. E o banco, esse mês, me pediu mais 30 dias para fazer um acordo com meus clientes. Eu falei, olha, provavelmente a gente vai ter mais 2 falecidos, porque são pessoas, são aposentados, que eu ingressei com a ação há 20 anos atrás, e que já eram aposentados, as pessoas estão com 80, 81, 82 anos. Os mais novos têm 76. Então, isso que a gente espera, que haja uma mudança, que a tecnologia, que a inteligência artificial venha para socorrer a nossa sociedade. O país grita, precisa de justiça, seja justiça social, seja justiça do trabalho, seja justiça federal, justiça de família. Nós precisamos que essas revoluções tecnológicas não sirvam apenas àqueles que dominam o capital financeiro do Brasil e do mundo. Que as pessoas, eu não estou falando de política, eu estou falando de justiça, que as pessoas que têm o domínio do capital, que têm o domínio dessa tecnologia, entendam que tem que respeitar as leis do nosso país, que aqui tem uma Constituição, que aqui tem um povo que trabalha, que aqui tem um povo que cuida dos seus filhos, que alimenta, às vezes, dá emprego para milhares de pessoas, e que não vai ser um estrangeiro, um forasteiro, que vai vir aqui dizer como que a nossa sociedade vai viver, né? Então, eu agradeço mais uma vez, me desculpe ter alongado nas palavras, mas eu sou entusiasta da OAB, acho que vocês têm um futuro aqui. Eu hoje, a minha cabeça já de longos anos de OAB, acho que vocês têm espaço aqui para tratar de tudo. Tudo tem, porque a gente falou aqui do aspecto corporativo da OAB, né? Mas só que lá, quando você faz o juramento, como advogado, você jura que você vai defender a Constituição, que você vai defender os direitos humanos. E, na minha concepção filosófica, os direitos, se são humanos, são todos os direitos. Todos os direitos são humanos. Então, é por isso que a OAB é chamada, por isso essa importância da OAB. Por isso o desafio da OAB é levar a importância que ela tem para o advogado lá no balcão que o Alexandre falou, que estava trabalhando, atendendo o advogado. Que ele seja respeitado lá na hora que ele vai pedir uma certidão, como a OAB é respeitada quando ela é chamada a falar sobre a política brasileira, ou falar sobre uma invasão numa favela, ou sobre um alagamento no Rio Grande do Sul, que houve uma mudança no estado do Rio Grande do Sul por conta de, me parece, que muitos erros, muitas escolhas equivocadas que foram feitas pelos governantes. Então, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, quero deixar aqui, eu fico emocionado, mas essa é a minha raça, a raça é essa. E que a segurança jurídica não fique só no papel, que a gente precisa muito disso. Parro, não, eu estou, além da emoção, eu estou arrepiado mesmo. Eu queria, até para levar para o público a informação, a Comissão de Marketing e Empreendedorismo, ela tem uma função essencial. É trabalhar para o advogado. Diferente das outras comissões, que elas têm uma interação social muito grande, a Comissão de Marketing e Empreendedorismo é justamente para ensinar o advogado que ele, no escritório, ele é empreendedor. Que ensinar o advogado como fazer um marketing jurídico para uma prospecção legal do seu cliente. Porque o mundo do átomo, Parro, que a gente vivia, ele hoje convive paralelamente com aquilo que a gente chama o mundo do bit.
E a gente tem uma segunda vida, uma second life. E, obviamente, que essa vida virtual, esse mundo virtual, é um mundo ilusório. E a comissão de marketing está querendo trazer o advogado e a sociedade para uma comunicação integral. O advogado tem que saber que não basta ele estar nas redes sociais. Ela vai gerar autoridade, que é aquilo que a gente falou, antigamente era um cartãozinho, ela gera autoridade, só que ela escala vendas também. E os riscos disso? Então, essa comissão especificamente, e esse podcast, ele tem essa proposta de trabalhar para os advogados, interagindo ele, mostrando ele como ser empreendedor, como fazer um marketing correto e comunicando o advogado, a OAB, com a sociedade. Essa por isso o nome sustentação oral. Ele foi pensado justamente disso, não é só porque é um termo jurídico que a gente usa, é aquela possibilidade das comissões, e essa informação é legal, e eu gostaria até que levasse para a OAB Federal, que todas as comissões tivessem a oportunidade, igual a gente sempre faz. A gente traz alguém da sociedade civil e os presidentes ou alguém indicado pela comissão, um advogado, para que ele fale qual é o serviço específico que essa comissão está fazendo. É aí que a gente quer mostrar, né, Daniel? É também uma prestação de contas, não que seja não é uma prestação de contas devida, mas uma prestação de contas necessária para mostrar que é um trabalho que às vezes é invisível do que a comissão faz. E é um trabalho muito importante e que atinge direto ou indiretamente muita gente. E com relação, Alexandre, eu queria agradecer novamente por terem acreditado na comissão, agradecer também ao Daniel, né? Eu estou o presidente, o Daniel agora é o vice-presidente. A ideia da nossa comissão também é que seja cíclico, então, no próximo semestre, a gente já tem ideia do Daniel ser o presidente, para que as pessoas tenham essa oportunidade. E se hoje a gente tem aqui esse projeto e esse podcast, muito é porque o Daniel ele assumiu e ele tomou a frente, ele faz tudo. E eu queria que todos vocês soubessem que é um trabalho muito difícil, não é fácil montar, se preparar para... Não é só vir aqui e falar e conversar. Isso é o básico. Mas tem toda uma estrutura que a OAB ela traz para a gente e que o Daniel ele organiza e que a própria OAB auxilia nessa organização. Então, eu queria agradecer à OAB, ao Daniel e também ao nosso convidado Parrô, porque vocês hoje estão aqui e elevaram muito o sarrafo. Então, daqui para frente, a gente vai começar a ter muitas dificuldades, né? Já antecipando, até para uma prestação de contas, já convidando, né, o presidente da OAB Minas Gerais, a gente convidou e ele se comprometeu de agora, no mês, né, de setembro, ele vindo a Juiz de Fora, ele se comprometeu a gravar. E aí eu gostaria até de convidá-lo, se possível, né, de participar com ele, porque eu acho que é importante. E como o sarrafo vai estar muito alto, né, então a gente tem que trazer gente à altura também. E a você que está assistindo, advogado, advogada, eu queria agradecer imensamente. Espero que vocês se inscrevam, porque as redes sociais da OAB, elas têm que mostrar essa força. Eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem esse episódio, os cortes que sairão, para que a gente possa levar essa informação a todo o público. E, no mais, eu gostaria de mandar um abraço a todos vocês e dizer que é com muita felicidade, com muita honra, que hoje nós estamos chegando à metade, né, Daniel? Metade do projeto. E que é um projeto que eu acredito que está levando uma informação importante para todos vocês. E a gente se vê por aí. Muito obrigado e até mais.